Atos capítulo 1, verso 15. Eu vou começar do 15 e vou ler do 15 até o final do capítulo, no verso 26. Quem abriu diz aleluia. A palavra de Deus diz assim: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ele amarrou uma corda e se enforcou. Verso 19. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, da maneira em que a sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo, ou o seu lugar. Verso 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Eu comecei a falar na semana passada sobre o tema, e Judas foi uma bênção. O raciocínio todo da mensagem se baseia no fato de que aquilo que Judas, com toda a sujeira e ganância do seu coração, intentou, a Bíblia fala que ele foi possuído até pelo próprio diabo. Aquilo que Judas e o diabo intentaram contra Jesus, e portanto contra toda a humanidade, Deus transformou em bênção. Porque se não fosse a traição de Judas, não haveria a crucificação de Jesus. Se não houvesse a crucificação de Jesus, Jesus não venceria a morte, Jesus não venceria o inferno, tomando a chave da morte e do inferno da mão do diabo. Ele não teria ressuscitado ao terceiro dia, ele não teria pago pelo meu e pelo seu pecado, ele não teria redimido toda a humanidade, cumprindo o propósito de Deus. Ainda que a traição de Judas tenha sido suja, nojenta, ele traiu Jesus com um beijo, ele vendeu Jesus por poucas 30 moedas de prata. Mesmo a situação sendo tão absurda como essa, a situação não saiu do controle de Deus. Deus manipulou até a maldade de Judas, até a ganância do seu coração, para abençoar o projeto dele na vida de Jesus. Deus pode manipular essa situação que você está passando para te abençoar, para beneficiar você no final. Mas hoje eu quero falar um pouco dentro desse texto, mas antes deixa eu te dar um pouco de contexto aí do capítulo 1 do livro de Atos. Isso se dá logo depois da ressurreição. Nos versos anteriores ao que eu li, Jesus, depois do terceiro dia, ressuscitou, e ele ficou aqui na terra por 40 dias, ressurreto, ensinando
aos discípulos algumas verdades sobre o reino de Deus, e de acordo com o próprio livro de Atos, apresentando provas, sem nenhuma dúvida, de que ele realmente tinha ressuscitado. Depois de 40 dias, a Bíblia fala ali, na região do Monte das Oliveiras, ele é assunto aos céus, mas antes ele dá uma direção aos discípulos. Ele diz a eles: permaneçam em Jerusalém, para que se cumpra aquilo que eu mesmo disse a vocês, aquilo que foi prometido. João vos batizou com água, mas dentro de alguns dias vocês serão batizados pelo Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Só que havia algo que tinha sido perdido, havia algo errado. Jesus tinha chamado 12 discípulos, que seriam reconhecidos como os 12 apóstolos do Cordeiro, que Jesus mesmo tinha anunciado que eles julgariam as 12 tribos de Israel. Jesus havia escolhido 12 discípulos para o projeto de Deus, para estabelecer a sua igreja, estabelecer o seu reino, principalmente no contexto da igreja primitiva. Os 12 apóstolos eram fundamentais, mas por causa do erro desse camarada chamado Judas, da sua traição, os 12 discípulos agora eram 11 discípulos. Havia um espaço vago, algo havia se perdido. Aquilo que foi prometido, aquilo que Deus respondeu, que eles estavam experimentando, por um erro é perdido. Os 12 se tornam 11. O projeto de Deus não seria completo se não houvesse os 12. Quantas vezes a gente recebe algo do Senhor, a gente experimenta aquele algo do Senhor, mas por uma situação, por um erro seu, ou talvez de outra pessoa, aquilo que você tinha certeza que Deus tinha te dado, parece que é perdido, sai das suas mãos. Uma bênção, algo que você tinha projetado, tinha sonhado, de repente é tirado. Da noite para o dia você não tem como ter os mesmos sonhos, não tem como ter os mesmos projetos, porque aquilo que precisava foi tirado. Mas graças a Deus que, como nós cantamos, como nós falamos durante a ministração, nós servimos a um Deus de restituição. Nós servimos a um Deus que se agrada em restituir. Ele nos prometeu que Ele restituiria aquilo que foi roubado. Joel capítulo 2 nos ensina: restituí-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto. E ele enumera algumas das suas ações. Deus é Deus de restituição. E como nós lemos na conclusão dessa história, Deus restaura o ministério dos 12 apóstolos que foram definidos pelo próprio Jesus de apóstolos do Cordeiro. E eu quero falar dentro desse contexto, dentro dessa passagem, algumas lições, para que nós também possamos ter a restituição de Deus em nossas vidas, para que nós também possamos experimentar o propósito do Senhor pleno para cada um de nós. Primeira lição dentro desse texto que eu quero compartilhar: entenda a restituição, ou entenda a restituição à maneira de Deus. Entenda a restituição à maneira de Deus. Deus não restitui como o homem restitui.
Deus tem uma perspectiva sobre restituição um pouco diferente da perspectiva humana. Para o homem, restituição é apenas a devolução daquilo que se perdeu. Algo foi roubado e de repente eu consigo recuperar, ou me é recuperado aquilo que foi roubado. Mas Deus vê restituição de uma outra forma. Deus não restituiu Judas aos 12 apóstolos. Judas era o traidor. O coração de Judas estava errado, estava duro. Deus não restituiu a mesma pessoa. Interessante que quando Pedro ele cita o salmista, ele cita Davi, que havia pronunciado anos atrás que haveria um traidor, mas que Deus transformaria aquela traição em bênção. Pedro cita aquele texto que diz que outro deveria ocupar o seu encargo, ou outro ocupar o seu lugar. Interessante que essa palavra outro no original, ela também significa outro de uma natureza diferente. Outro de uma natureza diferente. Eu acho interessante mencionar isso porque Pedro usa essa citação num contexto de espera pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. E uma das traduções do nome Espírito Santo no original é outro de uma mesma natureza. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito Santo. Ele disse que a não ser que ele fosse aos céus, que ele subisse, o Espírito Santo não poderia vir. Porque o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Ele é uma pessoa sim, mas ele pertence ao Deus triuno. Ele é três. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo também o são. A não ser que Jesus fosse em carne e osso, o Espírito Santo em espírito não poderia descer. Jesus foi, e ele passa por um processo talvez que mais se assemelha aqui em termos humanos a uma metamorfose. Ele muda a sua forma sem mudar a sua natureza ou a sua essência. Outro de uma mesma natureza. Mas quando Pedro vai falar de Judas, ele fala de outro de uma natureza diferente. Porque a restituição à maneira de Deus, ela é um pouco diferente daquilo que nós entendemos de restituição. Deus não queria trazer Judas de volta. E a Bíblia fala que os apóstolos entram em concordância. De uma forma, debaixo da direção de Deus, eles escolhem um nome chamado Matias. Primeiro, eles afunilam um pouco o processo de seleção. Fala que a pessoa tinha que ter estado com o Senhor Jesus, a pessoa tinha que ter visto Jesus sendo assunto aos céus. E dentro daquelas 120 pessoas, eles chegam em 2 nomes, e de repente o nome de Matias é escolhido. O nome Matias significa, no original, presente de Deus. Deus não queria restituir a Judas, que era um traidor. Restituição para Deus não é restituir simplesmente aquilo que se perdeu, mas restituição à maneira de Deus é te dar de volta algo melhor do que aquilo que se perdeu. Ele não traz simplesmente Judas seria o pior para você. Ele quer te dar um presente de Deus. Ele quer trazer Matias. Quando Saul errou pela segunda vez, desobedeceu a autoridade do Senhor, a Bíblia fala que Deus rejeita ele no reinado de Israel. E a Bíblia fala que Samuel, debaixo do Espírito Santo do Senhor,
ele libera uma palavra para Saul, fala que desde agora o seu reino vai ser tirado. Deus escolheu alguém melhor do que você, alguém segundo o seu coração. Samuel ficou triste porque Saul era praticamente um pupilo, um discípulo dele. Foi Samuel que ensinou Saul praticamente tudo que ele foi. Mas versículos depois da sua queda, a Bíblia fala para Samuel, Deus fala para Samuel: levanta, vai até a casa de Jessé e unge Davi, porque chega alguém melhor do que Saul. Deus não queria restituir simplesmente Saul a Israel. Deus queria restituir Davi, alguém melhor do que Saul. Alguém que talvez até hoje, em toda a história de Israel, é considerada a maior autoridade que teve naquele estado. Deus não quer só restituir o que você perdeu. Deus não quer simplesmente restituir aquilo que foi roubado. Deus quer trazer algo melhor para você. Deus te ama demais para deixar você passar por uma situação, para sair dela pior ou da mesma forma que você entrou. Como que se você tivesse entrado na batalha, como que se você tivesse pago o preço em vão. Deus não é assim. Deus não deixa você experimentar uma perda em vão. Eu gosto de estudar a história de José, e José nos explica muito bem esse princípio. José foi invejado, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão. Mas a Bíblia fala que em todo momento da sua aflição, em todo momento da sua batalha, o Senhor era com ele. Você não enfrenta as suas batalhas sozinho. O Senhor é sempre com você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. E a Bíblia fala que quando foi o período, chegou ao fim a sua aflição, porque a sua aflição tem começo, meio e fim. A Bíblia fala que Deus traz uma mudança radical na vida de José. De um preso esquecido na cadeia, ele é levantado à mais alta posição ali no Egito. Só era abaixo de Faraó. Ele foi talvez um primeiro-ministro, administrador de todo o Egito. Foi José, com a sua sabedoria, que comprou o território do Egito para Faraó. E a Bíblia fala que Deus honra ele diante dos seus irmãos. Deus honra ele no Egito. Deus abençoa ele de tal forma que é expressado através de 2 filhos que ele tem ali no Egito. A Bíblia fala que ali no Egito ele tem Manassés e Efraim. E é interessante também o significado no nome dos filhos de José. Manassés significa esquecimento. A palavra de Deus diz que quando José colocou o nome do seu primeiro filho, ele declarou: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa de meu pai. Depois, mais na frente, Deus lhe dá o segundo filho, chamado Efraim, que significa porção dupla, dupla honra. E José declara: Deus me fez prosperar em terra alheia. Deus não permite que você entre em uma aflição, que você entre em um problema, para sair pior do que você entrou, ou para sair da mesma forma. Mas para todo o problema, para toda situação, para toda batalha que você enfrenta, no final dela Deus tem Manassés e Efraim para você. Manassés é quando no final de um problema, quando a resposta chega. É outra analogia que a Bíblia fala, como uma mãe que depois de 9 meses, depois de enfrentar um parto com sofrimento, a alegria de ter Manassés é tão grande, a alegria da resposta é tão grande, a alegria da solução do seu problema é tão grande, que Deus te faz esquecer do sofrimento da batalha. Não só isso, depois de esquecer por causa da alegria da resposta, Deus te dá dupla honra para toda a vergonha que você passou, para toda a batalha que você enfrenta. Deus tem Manassés e Efraim.
Deus não permite que você entre numa situação para sair igual ou pior do que entrou. Quando Deus permite que você entre num problema, é para sair dele melhor do que você estava antes de ter entrado nele. Isso é restituição à maneira de Deus. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto: coloque o seu foco no lugar certo. Jesus, versículos antes daquele que eu li no verso 15, ele ensina a gente a colocar o foco no lugar certo. Jesus sabia que estava faltando um apóstolo. Os 12 eram 11. Ele havia declarado e profetizado 12 apóstolos do Cordeiro. Jesus sabia que algo havia sido roubado, algo havia sido perdido. Não só isso, o povo de Israel acreditava que o Messias ia restaurar o reino de Israel. O povo de Israel estava sendo dominado e opresso pelo Império Romano. E a Bíblia fala, se você leu, pode ler esses versos, o capítulo 1 inteiro na sua casa, que os discípulos chegam para Jesus e perguntam: é agora que tu vais restaurar o reino a Israel? 2 problemas. E Jesus nos ensina a forma de enfrentarmos problemas ou causas impossíveis. Jesus ouve e responde, ele fala: a hora só compete ao Pai saber. Mas fiquem em Jerusalém, para que se cumpra aquilo que eu falei. João vos batizou com água, mas em alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Em outras palavras, quando você enfrenta um problema, apresenta o seu pedido ao Senhor, Ele sempre te ouve, Ele sempre te responde. Mas diante dos problemas, o Senhor Jesus, Ele nos ensina uma lição: busque, coloque o Espírito Santo como prioridade na sua vida. Vai restaurar o reino de Israel? Compete ao Pai. Está faltando um apóstolo? Sim, fiquem em Jerusalém, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo. Coloque Deus, coloque o Espírito Santo, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Quando você coloca o foco em algo, você enaltece aquele algo ou alguém. Se você colocar o seu foco nos seus problemas, você vai engrandecer os seus problemas. Engrandecer para quem? Para você mesmo. Para o seu coração. Se você colocar o foco no seu problema, seus problemas vão ser engrandecidos aqui dentro e isso mina a sua fé. Mas quando você coloca os olhos no Senhor, quando você coloca o seu foco no Senhor, você engrandece o Senhor aqui dentro do seu coração, a sua fé é fortalecida. Jesus nos ensina: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer fazer alguma coisa relevante para resolver o seu problema? Busque o Espírito Santo em primeiro lugar na sua vida, e todas as coisas vos serão acrescentadas.